Muito boa noite, ministros, companheiros no reino de Cristo, nosso Salvador. É uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, aqui em São Paulo, Brasil, e também com todos os que estão através do satélite Amazonas em diferentes nações. Minhas saudações para ti, missionário, Dr. Miguel Bermudes Marim, e para todos os ministros que estão reunidos no país onde te encontras, que penso que é El Salvador, em San Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês aí também. E a todos os ministros reunidos em diferentes nações nestes momentos. Estamos vivendo num tempo muito importante, onde muitas coisas grandes estão acontecendo. Tem que aparecer o cumprimento da grande carpa catedral. Aí haverá grandes bênçãos para o cristianismo e, consequentemente, para todas as nações. No cumprimento da visão da carpa, se realizará a culminação do programa divino com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Trará tão grandes bênçãos que a terceira etapa, da qual o reverendo William Branham falou, estará ali se cumprindo. Ali a voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge, 7 trovões emitindo suas vozes, que a voz de Cristo falando consecutivamente, estará em cumprimento pleno. E grandes coisas Deus vai estar fazendo. Podem sentar. Vocês já escutaram a conversa que tivemos com as damas. Portanto, não tenho que falar muito a vocês agora. Quando o reverendo William Branham viu essa grande carpa catedral e disse que ali o anjo disse que isso seria a terceira etapa. Recordem, da terceira etapa depende a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a terceira etapa será a palavra criadora sendo falada. E é a voz de Cristo falando em forma consecutiva. E aí está o mistério do 7º selo. O reverendo William Branham diz que quando ele escutou os 7 trovões falando de forma consecutiva, o qual é a voz de Cristo falando, era num idioma desconhecido para ele. Não era em inglês. Portanto, assim como houve um idioma em que falou Jesus e os apóstolos, e também São Paulo, depois, quando o programa divino passou aos gentios, de era em era, houve um idioma através do qual Cristo falou, Cristo em Espírito Santo, e o idioma foi o idioma que o mensageiro de cada era falava. Falou em hebraico ou aramaico,
no tempo de Jesus e dos apóstolos, no tempo de São Paulo, falava em aramaico, ou em hebraico, em grego, e em romano ou latim, porque sabia falar o idioma dos romanos, e assim por diante. Depois falou em francês, em irlandês, dependendo do idioma que o mensageiro de cada era falava. Falou também em alemão, falou também em inglês da Inglaterra e falou também no inglês da América do Norte. Mas agora o reverendo William Branham, que falava inglês e que falava algumas palavrinhas em espanhol, que escutava e falava, agora encontra que a terceira etapa, da qual Deus deu uma amostra nele e através dele, agora quando vê a terceira etapa sendo manifestada, ele diz que escutou os trovões falando de forma consecutiva. E falando no idioma que ele não conhecia. Portanto, haverá outro idioma através do qual Deus falará, através do qual Cristo falará. E nesse idioma estará se cumprindo a terceira etapa. Nesse idioma estará se falando no cumprimento da visão da carpa. E assim será em que o Filho do Homem, como o relâmpago que sai do Oriente, ou seja, da terra de Israel, do leste, se mostrará no Ocidente, ou seja, no continente americano, falando em outro idioma. Isso cumprirá a visão da carpa. Haverá uma carpa catedral gigante, onde a parte culminante do programa de Deus para o último dia estará se realizando. Aí estará a coluna de fogo que libertou o povo hebreu através do profeta Moisés e que revelou o nome de Deus a Moisés. Ali estará o anjo que acompanhou o reverendo William Branham também. E em certo momento vai estar ali também o reverendo William Branham. Mesmo que ele estava ali, não em corpo físico, mas em espírito. É que desde a sexta dimensão vêm para cá e podem estar no meio também das atividades. Não tem limitações. E os anjos de Deus também estão nas atividades que se realizam no meio do cristianismo. E também a promessa é que Deus envia anjos ministradores aos herdeiros de salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os herdeiros de salvação. Os crentes em Cristo, herdeiros de salvação, passando de era em era, aos quais Deus lhes envia um anjo mensageiro de era em era, através do qual um anjo celestial opera, atua. Isso é assim de era em era. E agora, para o último dia, temos grandes bênçãos prometidas. Toda a obra que Deus estará fazendo estará dentro de um contexto bíblico, profético, para este tempo final. Não é que alguém vai aparecer assim, de repente, para fazer algo.
é que o programa de Deus, prometido para o último dia, vai estar sendo cumprido pelo Espírito Santo no último dia. E terá pessoas trabalhando nesse projeto. E, consequentemente, Deus terá o mensageiro correspondente ao último dia, com todos os ministros e congregações e irmãos crentes em Cristo que verão esse projeto e trabalharão nele para a glória de Deus. A culminação, a parte culminante da Igreja do Senhor Jesus Cristo se realizará no cumprimento da visão da carpa. E tudo vai ser visto em todas as nações através dos satélites, da televisão e assim por diante. O mesmo que estará acontecendo nesse lugar estará acontecendo em outros lugares, porque não haverá limitações para ver e também para o que será feito. Ou seja, que haverá em todas as nações grupos escutando e acontecendo o mesmo, porque será transladado através da televisão e satélites todo esse projeto que estará se realizando ali, a favor dos seres humanos. Recordam que Jesus, numa ocasião em que veio um centurião e disse que seu filho estava doente ao seu servo. E Jesus disse, eu vou. E o centurião disse, não tem necessidade de ir. Somente diga a palavra. E meu moço curará, meu servo curará. E Jesus disse, nem em Israel encontrei tanta fé. Disse a palavra, o centurião tomou a hora, anotou a hora em que Jesus falou, e depois perguntou a que hora o seu servo tinha curado. E concordou o momento em que falou com Jesus com o momento em que seu servo se recuperou. E creu em Jesus. Um centurião romano, gentil. Assim será no cumprimento pleno da visão da carpa. Recordem que Jesus, em muitas ocasiões, quando vinham a Ele para pedir a oração por um familiar que estava longe, Ele dizia também, conforme a tua fé seja feito. E as pessoas recebiam benefício para seus familiares que estavam longe. Isso vai se repetir. O outro é que na página 166 do livro de citações diz o reverendo William Branham, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Assim como houve de era em era, e diz do Ocidente, virá um cavaleiro e um cavalo branco. Percorreremos este caminho, ou seja, este caminho, uma vez mais, ou seja, novamente. E aí então vem Elias percorrendo o caminho por quinta ocasião com outro personagem, com outro ministério que surgirá do Ocidente. E o de Elias estava no Ocidente também. Vão se encontrar na parte do Ocidente o ministério de Elias pela quinta ocasião e o ministério de Moisés, que aparecerá de novo. Elias
ministrou para gentios e judeus, e era das 10 tribos perdidas, mesmo que em seu tempo ainda estavam lá reunidas no tempo de Acabe. Depois, vejam vocês, por onde aparece Elias, pelas tribos perdidas, que estão entre os gentios. E depois, quem era quem tinha a carpa, a tenda? Um tabernáculo? Moisés. E depois, a trajetória de Moisés, de onde Moisés foi ao povo hebreu. Onde Moisés conheceu o povo hebreu. Onde começou o ministério de Moisés. Onde nasceu Moisés? Entre os gentios, no Egito. Onde Moisés fez o tabernáculo? Em território gentil. Tudo isto de uma carpa catedral que o reverendo William Branham viu está ligado ao ministério de Moisés. Foi na carpa, tabernáculo, que Moisés construiu, que a coluna de fogo que o acompanhava entrou e pousou permanentemente no propiciatório, que é a tampa da Arca do Pacto, que estava no lugar santíssimo. Portanto, o lugar santíssimo é o lugar de morada da coluna de fogo no meio dos 2 querubins de ouro e também no meio dos 2 querubins de madeira de oliveira do templo que Salomão construiu, que são os ministérios de Moisés e Elias. Do meio dos ministérios de Moisés e Elias é que estará Cristo em Espírito Santo se manifestando no último dia. Aí é onde percorre Elias pela 5ª ocasião o ministério acompanhado do ministério de Moisés. São os ministérios que estarão operando o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, no último dia. Vem o simples que é tudo. O nome de Deus foi revelado a Moisés pelo anjo do pacto. Moisés perguntou qual era o seu nome, para que, quando os filhos de Israel perguntassem quem o enviou, qual era seu nome, ele pudesse dizer o nome de Deus, porque o nome de Deus estava no anjo que apareceu a Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, do versículo 3 ao 16. No capítulo 6 de Êxodo, do versículo 1 ao 3. E no capítulo 23, versículos 20 ao 23 de Êxodo também. Aí é onde diz que o nome de Deus está no anjo. Porque esse é o corpo angelical de Deus, o qual é Cristo. Ou seja, que o anjo do pacto, que é Cristo, estava revelando a Moisés qual era o seu nome. E depois Moisés o coloca
no filho de Num. Como se chamava o filho de Num? Oséias. Oséias, filho de Num, o servidor de Moisés, que esteve sempre ao lado de Moisés e que foi o general do exército do povo hebreu, dirigido por Deus através de Moisés, como também Arão foi o líder religioso, mas dirigido por Moisés. Quando fazia algo fora da direção de Moisés, tinha problemas diante de Deus e diante de Moisés. De Josué não se diz nada contra. Tudo fez conforme a direção de Moisés. E até foi quem subiu com Moisés até certo lugar, quando Moisés foi falar com Deus no Monte Sinai. E Moisés, vejam vocês, para que entrasse o grupo dos espias, 12 espias, a terra que estava prometida, para que visse o território e tomassem toda essa informação e reportassem a Moisés e ao povo se a terra era boa ou má, se tinha águas, se também a terra estava cheia de habitantes, grandes ou pequenos, fracos ou fortes, se as cidades tinham cidades fortificadas ou eram territórios sem muralhas. Toda a descrição da terra, suas cidades e seus moradores, para saber como iam preparar a entrada à terra prometida. E em um dos 12 espias, coloca o nome de Deus. Josué. Por isso, Josué não perguntava se podia fazer as coisas. Ele sabia o que tinha que fazer conforme ao que estava prometido. Quando numa batalha necessitou tempo, que se prolongasse o tempo, ele disse ao sol que parasse e à lua que se detivesse no vale. E assim aconteceu. Tinha o nome de Deus nele. Portanto, com o nome de Deus nele, estava falando em e com o nome de Deus. Muito bem, fez Moisés em colocar o nome de Deus em quem? Oséias, filho de Num. O nome do Messias. E quando veio à terra, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. Por isso Jesus é Josué, Salvador, Redentor. E por isso fazia as coisas. E não tinha que dizer o nome, porque eu tinha. Portanto, estava sendo feito tudo no nome de Deus, porque ele possuía. Como quando um presidente faz um trabalho, é feito esse trabalho no nome do presidente, porque ele tem o nome. O nome que esse presidente tiver. Igual que a política que é feita para que se ganhe as eleições, se faz no nome desse candidato a presidente. Depois Cristo também disse
que tudo o que pedir em seu nome lhe será feito. E agora o nome do Senhor foi colocado em sua igreja. Depois, encontramos que no nome de Jesus Cristo, Ele ordenou pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Recordem que a esposa tem o nome do seu esposo. E agora, para o último dia, no cumprimento da carpa catedral, que o reverendo William Branham viu, diz o anjo a ele: recordas o nome que você queria recordar quando tiveste a visão da carpa? Ou seja, que ele viu o nome ali. E não pode ser outro que o nome de Deus. Cristo disse: ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu farei coluna no templo do meu Deus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Qual é o nome da cidade do nosso Deus? Pois o mesmo nome de Deus. E meu nome novo. Alguém vai receber essa bênção. Esse é o nome que vai estar no cumprimento da visão da carpa. O nome que o reverendo William Branham escutou quando teve a visão da carpa e depois quis recordar qual era esse nome. E seguramente recordou, mas não deu a conhecer ao povo para evitar imitações. Recordem, por exemplo, quando surge um artista importante, todos os pais de família pensam que quando tiverem um filho, vão colocar o nome dessa pessoa, fazendo imitações. Já querem que o filho seja famoso pelo trabalho que outra pessoa fez que tem o nome de fama. Mas agora, Cristo esteve tendo filhos e filhas através da sua igreja, de era em era, de geração em geração, ou seja, uma geração, outra geração, uma era, outra era. Essas são gerações. E agora, para o último dia, terá filhos também. Filhos de uma era perfeita. A era de ouro da igreja. A era da pedra angular. A era para a adoção dos filhos e filhas de Deus. E para a adoção, aí estará o nome. Assim como Jesus foi adotado, tendo o nome de Deus. Eu vim em nome do meu Pai. E disse, e não me recebeste. Isso está em São João o quê? Capítulo 5, versículo 43. Também o capítulo 16 e 17 de São Mateus fala, orando ao Pai, eu os guardei em teu nome. Vê? Esse é o nome que protege os filhos de Deus. O nome de Deus que foi manifestado no Messias. E agora temos grandes bênçãos. Poderão se levantar pessoas para tentar fazer cumprir a visão da carpa
São imitações. Com isso, tratarão de interromper o projeto divino da visão da carpa. O cumprimento da visão da carpa estará dentro do contexto bíblico, profético, prometido para o último dia, o qual foi refletido através da história bíblica desde o Gênesis até o nosso tempo. E agora, podemos ver que estamos nos aproximando no ciclo divino correspondente ao tempo final, ou um momento muito sagrado. Portanto, temos que ser espirituais, reverentes e respeitosos. É algo com o qual não se pode fazer piada, não se pode brincar. Quem não pode entender, entenderá depois. Quem pode entender ou crer, trabalhará braço a braço em todo o projeto divino correspondente a este tempo final. Em algum lugar aparecerá e tem que ser no Ocidente. E tem que ser um mensageiro que venha em um cavalo branco, e isso será Emanuel, a palavra vindo em um homem. E isso será o ministério de Moisés surgindo novamente no meio do cristianismo primeiro, que em termos espirituais, o cristianismo, a igreja, é Sião e é Jerusalém também. A Jerusalém celestial, o monte de Sião, de onde sairá a palavra de Deus para o cristianismo, para todos os gentios e para o povo hebreu. E depois, Sião literal e Jerusalém literal é lá no Oriente Médio, na terra de Israel, onde será estabelecido o trono do Messias, que será o trono de Davi e reino de Davi. Agora, a América Latina tem uma bênção muito grande, porque é o último território para a manifestação de Deus plena e, consequentemente, há uma bênção grande para a América Latina. Para não explicar muito, a América Latina, em uma porcentagem muito grande, seu território entrará no reino milenial. E sua gente, seu povo, em uma porcentagem muito alta, também. Porque é o território para a manifestação final de Cristo no meio da sua igreja. As demais nações onde se cumpriram as etapas passadas da igreja estão sentenciadas a juízo divino. Tão simples assim. A América Latina é o território de esperança para Israel e para a humanidade.
são os pulmões do mundo del mundo. e também Y también na agricultura cultura, e também nas águas. aguas, Tem de tudo. tiene de todo. É uma bênção e privilégio grande ser um latino-americano. E são todos americanos, porque pertencem ao continente americano. Americano, São tão americanos americanos, como os norte-americanos. americanos. E a coisa é que agora a bênção de Deus, por meio do Espírito de Deus, De Dios, que esteve operando na América do Norte e através da América do Norte no mundo inteiro, agora se moveu ahora se ha movido para a América para Latina. América Latina. Portanto, Por lo tanto, do del Ocidente occidente, da América Latina latina, virá um cavaleiro continente, em um cavalo branco, caballo blanco. ou seja, O sea, virá vendrá um instrumento de Deus Dios com a palavra criadora prometida prometido para o último dia. el día postrero. Eu creio que com isso podemos ter Podemos tener o suficiente suficiente para trabalhar na obra de Deus dentro do contexto bíblico profético profético que já está estipulado lado na Escritura e nas mensagens proféticas do reverendo William Branham. Isso é o que está prometido. E isso é o que tem que se cumprir. É o que Deus vai respaldar. Qualquer pessoa pode, de outra nacionalidade, vir e dizer: eu vou trabalhar para que se cumpra essa profecia. O reverendo William Branham disse que será do Ocidente que virá esse homem, não de outro território. E virá falando um idioma que não é o inglês. Porque a terceira etapa, onde os trovões emitem suas vozes, era num idioma desconhecido ao reverendo William Branham. Assim que não há problema conosco. Deus nos usará em seu projeto correspondente ao último dia. Eu espero que não tenha que construir outra, mas que seja necessário conseguir lugares, auditórios em todas as nações, para as pessoas que vão se reunir em todas as nações para ter a conexão direta do que estará se realizando nesse lugar. Recordem, no cumprimento da visão da carpa, estará o nome de Deus. Estará a coluna de fogo. Estará o anjo do pacto. E estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. Portanto, vai estar o nome de Deus ali. Cristo disse que vai escrever sobre o vencedor. Não tente entender agora. Creiam no que está prometido e dentro deste contexto profético trabalhemos e quando aparecer e estiver em cumprimento pleno e estivermos vendo o que o reverendo William Branham viu, vamos compreender o que não podemos entender agora. E o nome que ele estava buscando, veremos e entenderemos. Será o nome de Deus, que foi revelado a Moisés pelo anjo que o acompanhava. Do qual também Deus disse a Moisés que com esse nome não tinha sido dado a conhecer
aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, Isaac e Jacob, ou seja, não tinha aberto esse nome a eles. a ellos. Que Deus os abençoe e os guarde Guarde e continue passando uma noite cheia das bênçãos las bendiciones de Cristo, de Cristo, o anjo do pacto. el ángel del pacto. Que Deus os abençoe e os guarde e passem todos. Muito boa noite. Muy buenas noches.